Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e eu sou Juca Fernandes. Pessoal, hoje eu quero falar de intervalos. Esse é um assunto fundamental, né? Eu diria de extrema importância para o músico, porque é a partir dos intervalos, pessoal, que a gente começa a entender de análise das escalas, formação de acorde, campos harmônicos, formação, cadência, né, harmônica ou progressão harmônica, entender uma escala, por exemplo, frases, analisar frases, né, em função de acordes. Então tudo passa pelos intervalos. E se você sabe os intervalos, você com certeza você irá se aprofundar com mais segurança naquilo que você faz, tá? Então é de extrema importância dominar intervalo. Intervalo, o que é o intervalo? Intervalo, pessoal, é a distância entre duas notas. E na guitarra, a menor distância entre duas notas que a gente enxerga aqui, ó, é o tom, é o semitom. Na verdade, não só na guitarra, né? Musicalmente, a menor distância entre duas notas que a gente pode tocar e escrever na partitura é o meio tom. E é importante você olhar na guitarra como se consegue esse meio tom, ó. Então, aqui você toca, por exemplo, essa nota que é a nota Dó, ó. Você sobe uma casa, oitava casa, nona casa, você já está meio tom acima. Então essa é a menor distância entre duas notas. Dó, Dó sustenido. Isso é legal você também fazer, pessoal, aqui pulando corda, ó, para você localizar um shape aqui, ó, formar um shape desse. Porque toda vez que você toca esse desenho aqui, ó, pulando três casas em duas cordas, ó, você sabe que você tem um intervalo de meio tom, tá? A gente pode classificar esse intervalo também como segunda menor. Por que segunda menor? Porque aqui, ó, a primeira nota e essa é a segunda, né? Se a gente pegar uma escala é formada por 7 notas. A escala de Dó maior, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. Então, cada nota dessa a gente pode chamar de grau. Então, o primeiro grau, que é a tônica, o segundo grau, que é a segunda, o terceiro grau, que é a terceira, o quarto grau, que é a quarta, quinto grau, que é a quinta, sexto grau, que é sexto grau, que é a sexta, e sétimo grau, que é a sétima, né, pessoal? Então, é bem simples a gente entender essa questão de grau. Só que dentro da escala aqui, ó, a gente já pode partir de uma classificação desses graus da escala padrão. E essa classificação é o seguinte, ó. Então a primeira nota a gente pode chamar de tônica, que é a nota principal de toda a escala, de todo o acorde, né? É sempre a tônica ou fundamental. Seguindo na escala de Dó, a gente tem a segunda nota. Essa nota é classificada como segunda maior. Por quê? Porque da primeira para ela tem um tom. A gente pode pensar dessa maneira. Se eu falar para você, toque uma nota Ré, toque um tom, forma um intervalo de um tom com essa nota, ascendente para cima. Então você já sabe que pulou uma casa, meio tom mais meio tom, um tom. Então você sabe que é um tom. Então é importante a gente visualizar no instrumento para a gente não precisar, né? O nome da nota, quando você trabalha com intervalo, o nome em si, você utiliza muito pouco. Porque quando você está tocando, pessoal, você não fica pensando, Dó, agora eu vou pro Ré, pra nona, Mi é a terça. Impossível, né? Então você vai pelo shape, você decora shapes, assim como você decorou. Isso aqui é a escala do shape da escala de Dó maior, ó. Você decorou que esse shape é maior, você não fica pensando, agora Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, voltou, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Você não fica pensando, né, na nota, você pensa em intervalo. Então isso é bem legal. E os intervalos, quando você domina eles também, pessoal, você sabe, você pode utilizar eles para improvisação. Então eu posso fazer solos em terças, solos em quintas, solos em sextas, solos em intervalos de oitavas. Inclusive tem 3 vídeos aqui que eu já fiz, né, com intervalo de um de oitava, um vídeo falando sobre o intervalo de terça e outro falando sobre o intervalo de quarta. Então eu já vou deixar o link aqui para você ver como você pode utilizar os intervalos, né? Pensar em intervalo durante a improvisação, tá? Bem legal, vai somar muito na forma que você toca. Dá uma olhada aí. Bom, então agora é a hora de entender esses intervalos, né? Inclusive os vídeos que eu fiz lá, você vai entender a partir de agora mais profundamente. Então, como eu disse, a gente tem a escala e tem a classificação desses graus. Então o segundo grau é maior, classificado como maior. A terceira nota, que é o terceiro grau, também é classificado como maior. A quarta nota, pessoal, tem uma classificação de justa. A quinta também de justa.
a sexta e a sétima são graus maiores. Então veja, a gente pode dizer que a escala maior, ela é o ponto de referência da tonalidade maior e ela tem os seus graus classificados como maiores e justos, né? Bem simples. E basta eu saber que o quarto e o quinto são justos para eu saber que os demais são maiores, né? E a fundamental aqui, que é a nota principal, beleza? A escala maior a gente pode tirar como base para estudo dos intervalos. Então a gente já sabe que ela é formada por graus maiores e justos. Agora uma coisa interessante que a gente tem que saber dos intervalos, né? Mais uma regrinha aqui, é que os graus podem ser alterados. A gente pode alterar um grau que é maior para menor, um grau justo para aumentado e assim por diante. Então vou mostrar como a gente faz isso. Então se a gente pegar um grau maior ou um grau justo, ou seja, todos os graus da escala maior, e alterar cada um deles meio tom acima, a gente está transformando ele todos em graus aumentados. Então se eu tenho uma segunda aqui, ó, a segunda de Dó que é Ré, se eu tocar meio tom acima, eu posso dizer que eu tenho uma segunda aumentada. Agora lembre uma coisa, na cifragem você nunca vê um acorde formado com segunda, né? Você nunca vê assim escrito Dó sétima e 2, você sempre vê nona. Então a gente pode chamar a segunda, passar a chamar a segunda exclusivamente de nona, porque é o que nos interessa. A gente não fala de segunda, a gente fala nona, então por que não chamar de nona? Então a partir de agora eu vou chamar de nona, tá? Então se eu pegar o intervalo de nona aqui, ó, aumentar meio tom, ele vira nona aumentada. Aí você já começa a se questionar, fala, puxa, agora eu sei então porque no acorde tem uma nona aumentada, porque tem a nona maior. Se eu quiser uma nona menor, né, aqueles acordes com sétima e nona menor, ó, basta diminuir a nona meio tom, né? Então eu já estou dizendo que todo grau maior, quando eu abaixo meio tom, ele vira menor. Então todos os graus maiores, o Ré, a terça, a sexta e a sétima, diminuída meio tom, viram menores. Se eu pegar um grau que já é menor, né? Eu baixei o grau aqui que é maior para menor. E se eu diminuir mais meio tom esse grau menor, ele vira um grau diminuto. Eu abaixei ele um tom. Então eu abaixei o grau maior um tom para ele ser transformado ou classificado como diminuto, tá? Quando você começa a fazer isso aqui, você cai numa coisa chamada enarmonia. O que é enarmonia? Enarmonia é uma nota que possui dois nomes. Então, por exemplo, se eu estiver aqui no Dó e subir meio tom, eu vou chamar de Dó sustenido. Se eu estiver no Ré e descer meio tom, eu vou chamar de Ré bemol, né? Estou transformando um grau que é Ré, descendo meio tom, em termos de nota, passa a ser o Ré bemol. Então vejam que o Ré sustenido e o Ré bemol é a mesma nota. São a mesma nota e fazem parte, e eles estão aqui, ó, entre o Dó e o Ré. Então eu posso dizer que tanto o Dó sustenido pode ser classificado como Ré bemol. Agora, quando que eu classifico como Dó sustenido ou Ré bemol? Depende do intervalo, né? Se eu estiver subindo aqui um grau que é a nota Dó meio tom acima, eu vou chamar de sustenido. Se eu estiver descendo a nota Ré, quando eu desço eu chamo bemol. Então a gente pode pensar assim, subiu, sustenido, desceu, bemol. Isso, né, a gente pode ver dessa maneira. E quando a nota... E também já pode ver da seguinte forma, que todo sustenido pode ser bemol. Já fica muito mais prático, né? Beleza? Isso é uma outra forma também da gente enxergar as notas, tá? Então, pessoal, se eu estou numa nota Ré, que é a nona de Dó, e diminuo ela meio tom, ela vira o quê? Uma nona menor, certo? Que é a segunda, né? Que é a mesma coisa da nona. Se ela é segunda menor, aliás, se ela é nona menor ou segunda menor, tanto faz, eu não posso chamar essa nota de Dó sustenido, eu tenho que chamar ela de Ré bemol, porque eu estou me referindo à nona. Se eu falar que é uma nota Dó sustenido, eu estou me referindo à tônica, entendeu? Então a nota, a gente dá o nome para ela de acordo com o intervalo que a gente quer, tá? Então é bem recomendado, né, fazer dessa maneira, porque você está sendo coerente com aquilo que você escreve ou toca. Se você está falando de nona, em relação a Dó, é o Ré bemol, né? Jamais escrever como Dó sustenido. Isso causa até confusão, né? Se você começar a escrever assim, achando que só porque a nota tem uma enarmonia aqui, né? O Ré bemol é Dó sustenido, eu posso escrever Dó sustenido ou Ré bemol, tanto faz. Não, tá? Pense dessa maneira, beleza? Então, já falei das alterações, né? Então, voltando aqui, ó.
Já falei do menor, do maior que desce meio tom vira menor, depois vira diminuto. Ah, sim, agora tem o justo. E o grau justo, pessoal, quando eu diminuo qualquer grau justo, né? No caso aqui a quinta ou a quarta, né? Que são os graus justos da escala maior. Quando eu abaixo meio tom, eles já se transformados em diminuto diretamente. Quando eu abaixo um justo, não tem grau menor. O grau justo não te dá um grau menor se você abaixar meio tom. Diretamente você já está num grau diminuto. Beleza? Então a gente pode resumir assim: qualquer grau maior ou justo alterado meio tom acima, ele se transforma em aumentado. Todo grau maior diminuído meio tom, ele é transformado de um grau menor. E todo grau menor e justo diminuído meio tom, ele se transforma em diminuto. Beleza? Então é isso que você precisa saber de cara sobre os intervalos. Agora a gente pode pegar isso, pessoal, e transformar aqui numa forma prática, para enxergar os intervalos, porque quando você toca, como eu disse, você não fica por nota, dó, agora eu vou pro ré, vou pro mi. Você pensa em intervalo e distância, e essas distâncias elas são medidas pelo desenho, por shape. Vou chamar de shape, ó. Se eu tocar isso aqui, ó, você saberia me dizer que intervalo que é isso aqui? Só em bater o olho? Se você não sabe, deveria saber, porque ó, é um intervalo de terça maior. Então toda vez que eu pulo 3 casas, eu estou falando que é um intervalo de terça maior. Eu criei um padrão, um desenho, né? Eu criei um desenho aqui, um shapezinho, para saber que esse intervalo é de terça maior. Se eu quiser uma terça menor, o que a gente faz? Lembra que é a maior, terça maior, quando diminui o intervalo maior, meio tom vira menor? Ó, tá aqui, ó. Eu pulei 2 casas, ó. Então, onde eu tiver a tocar isso aqui, eu sei que é terça menor, ó. Olha lá, terça menor. Tá? Fez esse desenho aqui, ó, terça menor. Olha lá, tudo isso é terça menor. Então eu não preciso saber da nota, né? A não ser que eu vou fazer uma prova, colocar no papel, mas aqui a gente quer uma coisa prática, né? Já aplicar isso direto. Então eu posso fazer isso com todos os intervalos. Então vamos lá. Bom, o intervalo de segunda, ó, eu já sei que é esse shape aqui, ó. Pulou uma casa, é segunda, ó. Muito fácil, né? Agora eu posso, e se eu pular uma casa só, é segunda menor. Agora o ideal, pessoal, é fazer isso também com 2 cordas, ó. Dó, ré, que é o intervalo de segunda, ó. Tá aqui, ó. Dó, ré, ó. Então esse desenho aqui, ó, usando 2 cordas, é um intervalo de segunda maior. Se eu quiser segunda menor, o que acontece com a segunda? Que é essa segunda nota aqui, ó. Ela desce meio tom, né? Então, ó, o shape já muda, ó. Eu pulo 3 casas, ó. Esse é o shape de segunda menor. E onde eu fizer isso aqui, pessoal, não preciso nem ver nota, ó. Só tocar essas 2 notas aqui, ó. Que intervalo eu toquei? Eu toquei o intervalo de segunda menor. Intervalo de segunda maior, ó. Pula 2 casas, lembra, ó? Se eu quiser ver a nota, né? Ó, se eu quiser ver a nota, aí sim eu posso falar, não, peraí, que nota é essa? Si, e essa é Dó sustenido, ó. Si, pula uma casa, ó. Lembra lá? Eu vou pra mesma corda pra entender, ó. Se eu tiver com dúvida, ó. Ó. Olha o som. Deixa eu tocar Dó e Ré também, ó. Então, pessoal, isso é bem legal. Você tem que entender os intervalos através de shapes e desenhos, né? A segunda, beleza, né? Se eu quiser segunda aumentada, né, pessoal, é só subir meio tom, ó. Agora, reparem comigo aqui o que acontece com a terça. Eu já vou mostrar aqui, ó. Essa é aliás, com a segunda aumentada, ó. Ou a nona aumentada, ó. Ela pula 2 casas, tá? Agora eu vou pegar aqui a segunda nota da escala de Dó, que é Mi, ó. É terça, ó. Terça maior, ó. Eu já vou até pegar esse desenho já aqui, ó. Então, onde eu tiver na guitarra tocar isso aqui, ó, é terça maior, ó. Olha lá. Mudou o som em função da altura da nota, né? Mas é o mesmo som, ó. Olha lá. Dá pra perceber aí, ó. Então, onde eu tocar isso aqui, ó, é segunda maior. Tá? Aliás, terça maior, né? Ó, voltando aqui, ó. Agora, se eu quiser terça menor, o que acontece com a terça maior? Ela desce meio tom, ó. Aqui, ó, é terça menor. Se eu quiser fazer isso na mesma corda, ó. Aqui eu vou voltar para terça maior, ó. Lembra que eu falei que é esse desenho aqui de terça maior, ó. Ó, Dó, Mi, ó. Isso é terça maior, ó.
desenho aqui, ó, terça maior, ó. Tudo terça maior em função de uma nota principal, né? Olha lá. Então, esse é maior. E se eu toco na corda separada, ó, as cordas diferentes, ó, isso aqui. Se eu quiser terça menor, o que acontece com a terça? Desce meu tom. Olha lá. Lembra que eu falei da segunda aumentada, da nona aumentada? Porque, ó, é a mesma terça menor. Então, uma terça menor a gente pode dizer que é igual a nona aumentada. Nos acordes, pessoal, você vê escrito nona aumentada, né? E vê escrito, né? Então, é importante você entender dessa forma, né? Sempre visualizando para você ganhar tempo. Tá? Dentro da escala, eu vou ter intervalos de terça maior, ó. Se eu tocar a segunda nota, ó, formar o intervalo, ó, a primeira nota com a terça dela, ó, dá uma terça maior, seguindo a escala, né? Se eu tocar a segunda nota seguindo a escala, ó, vai dar uma terça menor. Terceira nota também cria uma terça menor. O intervalo de terça, pessoal, já está aqui na descrição, tem um vídeo lá só de intervalo, inclusive a aplicação disso em solos. Então dá uma olhada lá, tá? Aqui é mais a explicação, beleza? Então já criou desenhos para segunda maior, segunda menor ou nona, né? Nona aumentada, ou nona menor, terça maior e terça menor. Pode ter terça aumentada, pessoal? Você não acha isso em cifragem, então a gente não precisa se preocupar. Duvido que você já viu lá um acorde maior com terça aumentada. Não existe, porque a terça aumentada na verdade é uma quarta. Se eu subir a terça meio tom, já estou na quarta, então é uma quarta justa, ó. Vou colocar duas notas aqui, duas cordas, ó. Então já tem o desenho aqui da quarta, ó. Tá, inclusive tem um vídeo aqui também, eu já mostro as quartas, então entra lá. Ó, aqui a gente só vai entender que o intervalo de quarta é esse, ó. Se eu quiser formar esse intervalo numa corda só, eu pulo 4 cordas, ó. Aliás, 4 casas, ó. Onde eu fizer isso aqui, ó, eu sei que eu tô tocando intervalo de quarta. Então é esse shape aqui, ó. Já formamos a quarta. A quarta aumentada existe? Existe, ó. É esse shape aqui, ó. Se eu for tocar isso na mesma corda, pessoal, fica impossível, né? Tá? Mas tá aqui, ó. Você pode tocar dessa forma aqui, ó. Utilizando, por exemplo, né? Um tapping, por exemplo. Mas é mais fácil você decorar aqui, ó. Então vou tocar essa nota aqui, a quarta aumentada dela. Eu já sei que o shape é isso. Onde eu tocar dessa forma é o shape. Tá? Pessoal, agora um detalhe, né, que você tem que se atentar, tá? Por exemplo, a afinação da guitarra é em quartas, ó. Mi, Lá, Ré, Sol. Só que a segunda corda, como ela tem uma afinação em terça, cuidado, né? Porque vocês pegam esse desenho aqui e falam, ó, então isso é uma quarta aumentada? Não, isso aqui é uma quarta. Por quê? Porque a terça, a segunda corda, como ela é afinada em terça, ela tem meio tom para trás. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Mas a gente já sabe, ó, quinta corda é isso, sexta corda, ó. Se eu pegar a sexta corda, ó, então vai ter quarta aumentada, quinta corda, ó, quarta aumentada, quarta. Se eu pegar a terceira e segunda, ó, já tem que subir uma casa, ó. Ó, fica dessa forma, tá? Não pode esquecer disso. É isso aqui, né? Deixa eu pegar outra nota aqui que eu tô querendo, qual que é essa aqui? Então tocou quarta aumentada, corda 3 e 2, é isso aqui, ó. Segunda e primeira, aí eu volto pro desenho clássico. Por quê? Por causa da afinação da segunda corda, né? Então cuidado com isso aí, beleza? Bom, quinta nota, ó, o intervalo de quinta, ó, tá aqui, ó, o shape é esse, ó, tá? Daqui pra frente, né, pessoal, a gente pode já pensar, porque pensar numa corda só fica meio que inviável, né? Mas você pode estudar, né, ó. Como eu falei, pelo menos visualizar em shape, né? Mas fica muito difícil você tocar dois intervalos de duas notas sequenciais, tocando com intervalos de quinta, usando uma corda só. A não ser que você já bole uma frase com esses intervalos sequenciais, né? Eu quero dizer assim, por exemplo, Dó, a quinta de Dó, depois a quinta de Ré, né? Quando você bola isso, tudo bem. Mas visualmente, tocando um improviso livre lá, agora
Intervalo de quinta na mesma corda é complicado, né? A não ser que você veja isso aqui, ó, aí tudo bem. Fazer esse salto, né? Dessa maneira, né? Solta aqui, ó. Vou pegar aqui, vou pegar esse si, ó, que é o, aliás, pegar o mi. Então o intervalo de quinta é esse. Tocou uma nota e outra nota aqui, ó. Nesse shape, né? É o famoso bicorde, né? Ele tem intervalos de quinta, ele é formado por intervalos de quinta, tá? Então, de eu tocar o bicorde aqui, eu tenho intervalos de quinta, ó. Salvo, né? Da terceira para a segunda, ó, né? Tem que abrir sempre uma casa para frente, ó. Beleza? Então, esse é o intervalo de quinta. Intervalo de sexta, né? Tá aqui, ó. É esse shape aqui, ó. Sexta maior. Então, onde eu tiver... Ah, sim, pessoal. Desculpa aqui. Eu vou falar da quinta diminuta, né? Também, ó. Então, eu tô aqui na quinta. Se eu quiser falar quinta diminuta, ó. Meio tom para trás. Então, aqui, ó. É parecido com o intervalo de quarta aumentada, né? Ó. Porque são enarmônicos são enarmônicas essas notas aqui, em função da quarta e quinta, ó. Então, quinta diminuta ou quarta aumentada. Aí vai depender da nota que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando com uma quarta, vai ser quarta aumentada. Se eu estiver trabalhando com quinta, vai ser quinta diminuta. Vai ser quinta diminuta, ó. Quinta aumentada, ó. Só subir a quinta meio tom. Pronto, já tô na quinta aumentada. Então, onde eu tiver, tocar isso aqui, ó. É quinta aumentada. Isso é muito importante, pessoal, né? Na hora que você está tocando... Para tirar essa dúvida e ver a importância, olha os vídeos aí que eu deixei o link aqui, que é o intervalo de terça, intervalo de quarta e intervalo de oitava, tá? Mais para frente vai ter outros intervalos aí, porque como eu costumo dizer, é sempre importante você estudar um intervalo de cada vez para você poder explorar. Aqui a gente está vendo tudo porque a gente está vendo a teoria do negócio. Bom, então o intervalo de sexta maior é esse, ó, né? Eu falei, eu quero um intervalo de sexta maior. Toca uma nota lá. Já sei que o desenho é esse, ó. Olha lá, já sei. Se eu quiser uma sexta menor, o que acontece? Desce meio tom, ó. Olha lá. Se eu tocar esse, qualquer lugar que eu tocar esse desenho, ó, esse shape, ó, pulando uma corda, eu sei que é sexta menor. Tá? Então veja como você ganha tempo, né, fazendo essa coisa, né? E você começa a decorar o som também, né, pessoal? Porque olha lá, o importante também é você tocar a nota, o intervalo e ouvir o som dele, né? Porque não são notas isoladas, você tem um intervalo aí. Então, isso produz um som, tá? Sexta aumentada. Pessoal, esse intervalo não existe, então não vamos perder tempo com ele. Você nunca vai ver numa música lá cifrada Dó com sexta aumentada. Então, intervalos que não se usam, esqueçam, né? Não precisa perder tempo. Mas agora o de sétima é legal, ó. Sétima tá aqui, ó. Olha lá, esse é o intervalo de sétima maior. A sétima maior da escala, né? Olha lá, sétima maior, ó. Então, onde eu tiver tocar esse intervalo aqui, ó, essa forma, esse desenho é intervalo de sétima maior. Tá? A sétima pode ser menor? Pode. Então a gente pega aqui, ó, sétima menor, ó. Olha lá. Onde eu tiver tocar esse shape, ó, é sétima menor. Beleza? Isso, pessoal, vai fazer com que você visualize um acorde muito rápido, os intervalos, né? Quando você toca um acorde, eu vou mostrar já para você ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu terminar a sétima, ó. Então, sétima menor. A sétima também pode ser diminuta, então eu posso diminuir mais meio tom, ó. Olha lá, virou uma sexta, o mesmo shape da sexta maior, ó. É inarmônico, né, em relação à sétima, ó, diminuta, ó. Mas esse eu posso chamar de sétima diminuta. Que caso eu chamo de sétima diminuta? O acorde o intervalo de sétima diminuta, pessoal, ele está presente no acorde diminuto, na formação do acorde diminuto, tá? Que o acorde diminuto ele é formado por tônica, terça menor, quinta diminuta, e a sétima é diminuta também, é sétima diminuta. Então, tá aí um momento que se usa a sétima diminuta, que é igual a sexta maior, no desenho, né? No shape, beleza? Bom, e aí tem um intervalo também que é muito utilizado em improvisação, ó.
fizer isso aqui, você fala, ah, isso é oitava. É o intervalo de oitava. Para quem não sabe, fique sabendo. Isso aqui, ó. Intervalo de oitava, muito utilizado em solos. Inclusive já tem o vídeo aqui, dá uma olhada aí no link. O intervalo de oitava é esse aqui, ó. Olha lá. O shape é esse, ó. Se eu tocar as duas notas, ó. Então, pessoal, o intervalo de oitava nada mais é do que a tônica, formado por duas tônicas. Então, eu já vi classificação desse intervalo também, do tônica. Ele é classificado como tônica ou fundamental, né? Mas eu já vi classificar ele como justo. Então, mas você não usa isso na cifragem, porque eu estou falando de cifragem aqui, né? Não só cifragem, mas é um dos pontos aí que tira todas as dúvidas. Se eu tocar a oitava aqui e tratar ele como justo e falar, não, justa é oitavo diminuto, não existe esse intervalo. Você nunca vai ver ele em cifragem, nunca vai cair isso numa prova, entendeu? Posso garantir para você. Assim também como não existe o intervalo de oitava aumentada, né? Isso se considera ele como justo, né? Então o intervalo de oitava simplesmente é a oitava, né? A oitava aqui, ó. Pode ser classificado como justo, mas né, não faz diferença. Então o desenho para a oitava é esse aqui, ó. Se eu tocar a corda 4 e 2, né, ó, lembra da corda 2, eu tenho que tocar sempre uma casa para cima, ó, para corrigir a diferença da afinação, ó. Então ele muda o desenho. Isso já está no vídeo sobre intervalos de oitava. Então, pessoal, os intervalos são aplicados em tudo isso que eu falei, né? Campos harmônicos, acorde, formação, análise, né? Eles estão em todo lugar, porque se eu falar para você harmonicamente assim, ó, toque esse acorde em intervalos de terça menores, ó. Qual que é a terça menor do dó, né? Eu tô no dó, eu já sei que é aquele desenho, ó. Então é só subir, ó. A terça menor desse, olha lá, faço o mesmo. Olha lá, eu já visualizo, já tenho visualizado, né? Então eu já visualizo, ó. Caiu no Lá, a terça menor de Lá é o Dó. Eu já sei, inclusive é o nome da nota, porque como você começa a fazer isso aqui, até o nome das notas você vai decorando. Todo intervalo pode ser invertido, tá? Então, por exemplo, se eu tocar uma nota Dó aqui, ó, vou tocar aqui, ó, Dó, e tocar o intervalo de segunda, é a nota Ré, beleza? Agora se eu tiver no Ré e tocar Dó, eu vou pensar assim, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, olha lá, é a sétima, né? Isso aqui tira a prova, tá? E mais uma coisa, todo intervalo maior, quando ele é maior, isso aqui é uma segunda maior, quando inverte ele vira menor, beleza? Assim como todo menor vira maior, guardem isso. É sempre ao contrário, então é sempre dessa forma, né? Por exemplo, ó, Dó, Ré, segunda maior. Ré, Dó, a sétima é menor. Dó sustenido ou Ré bemol, né? Vou chamar de Ré bemol porque é segunda menor. É segunda menor. Ré bemol, agora eu chamo de Dó sustenido. Por quê? Porque eu estou pensando em relação a Ré, ó. Quando tem meio tom para outra nota, a gente chama de segunda, é sétima, né? Porque aqui eu estou no Dó sustenido, Ré, tá? Então é maior, beleza? É sempre ao contrário. A terça também, terça maior, ó. Toda terça é igual a sexta. Se é sexta maior, eu estou me referindo a uma terça menor, beleza? Ó, se eu contar, ó, terça maior, se eu contar, no caso da terça maior de Dó é Mi. Se eu contar o contrário, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é sexta, tá? Se a terça é maior, a sexta é menor. Se a terça é menor que a nota Mi bemol, quer dizer que a sexta é maior, beleza? Bom, quarta, intervalo de quarta, ó. Intervalo de quarta é a nota Fá. Essa é a quarta, ó. Todo intervalo de quarta invertido se transforma em intervalo de quinta, ó. Ó, Fá, Dó, ó, Fá, Dó, vira até aquele bicorde, ó. O bicorde que a gente toca aí, ó, acostumado. Né? Lembra do Smoke on the Water, que o Blackmore toca em quartas? Se eu toco em quintas, é a mesma coisa, ó. Quer ver? Dó, né? Sol.
Então eu posso tocar em quartas e em quintas. É o mesmo som? São as mesmas notas, mas o mesmo som eu diria que não, porque ó, se eu tocar aqui Dó, Fá, ó. Agora quintas, ó. Você sente uma diferença, né? Olha lá. Você sente uma diferença, então isso é importantíssimo, inclusive se você faz composição, faz trilha, né? Essa inversão faz diferença. Intervalo de quinta, então já sabe que o intervalo de quarta invertido vira uma quinta. Bom, aqui é quarta justa, tá, pessoal? Então, quando eu inverto, a quinta é justa também, porque a quinta ela é justa, né? Ela é classificada como justa também. Então, quando eu inverto o intervalo de quarta justa, ele é justo mesmo, né? Se for quarta diminuta, a quinta vai ser aumentada. Se for quarta aumentada, a quinta vai ser diminuta, né? Se eu tocar o intervalo de quinta aqui, ó, então eu sei que todo intervalo de quinta invertido é o intervalo de quarta, como a gente já viu, né? Se todo intervalo de quarta invertido é o intervalo de quinta, todo intervalo de quinta é igual ao intervalo de quarta, né? E o intervalo de sexta, ó, eu tô no Dó, Lá, intervalo de sexta maior. Ele é maior, se eu inverter ele vai virar o quê? Uma terça menor. Lembra que todo intervalo de terça é igual a sexta? Então agora eu estou no intervalo de sexta, minha referência. Então se eu inverter ele no intervalo de terça, e ele é menor porque a sexta é maior. Então, ó, Dó. Tanto é que se eu colocar numa corda, ó, vira aquele shape de terça menor em relação ao Lá, ó. Beleza? O intervalo de sétima a gente já viu, que é o intervalo que é a segunda, né? Então toda sétima inverte em segunda. Então essa questão dos intervalos invertidos é bem interessante também, porque você, quando coloca isso no instrumento, você começa a visualizar de várias formas. E quando você entende intervalo, você começa a visualizar tudo mais claramente. Então não perca tempo, tá bom? Então é isso aí, grande abraço, até o próximo vídeo, até lá.